Bom dia, irmãos. Vamos começar a nossa aula de hoje. Hoje é uma aula mais prática. A gente vai continuar esse assunto de oração, extremamente importante. Ontem, como eu estava lá, o coral, aliás, eu vou até acrescentar aqui, o coral cantou muito bonito, porque a Gileuza cantou lá. Então, como a Gileuza cantou lá, ficou lindo, né? Naquele culto, inclusive está no YouTube, quem quiser assistir, está no YouTube, no canal da IPB. Vocês que forem no YouTube assistir, vocês vão ver que o som do coral está muito baixinho. Eles colocaram o som do teclado e da bateria muito alto, então o som do coral ficou mais abafado. Mas quem esteve lá ouviu o coral, estava muito bonito mesmo, tá? E a oração é tão importante que lá nessa reunião, foram 2 horas de reunião. Depois da 9ª oração eu parei de contar. Eles fizeram mais de 9 orações. Então, oração é muito importante. Não tem como nós vivermos uma vida cristã completa, sadia, adequada, né, sem oração. Então vamos para as dicas que nós colocamos aqui. Opa! Muito bem. Nós vivemos numa sociedade, num mundo globalizado, e nós somos multitarefas. Mesmo que você não queira, mesmo que você não goste, você é multitarefa. Você faz várias coisas durante o dia, faz coisas às vezes ao mesmo tempo. Você está fazendo uma coisa, logo você tem que fazer outra, há uma responsabilidade em casa, no trabalho, na escola, na igreja. Às vezes você está numa certa atividade e de repente você tem que fazer outra coisa. As mulheres são multitarefa, elas têm mais facilidade do que os homens. O cérebro da mulher é multitarefa, né? Os homens são monotarefa, né? Então a gente faz uma coisa de cada vez. A gente faz muito bem, faz caprichado, mas é uma coisa de cada vez, né? Nada de fazer 3, 4 coisas ao mesmo tempo, mas a gente faz uma coisa de cada vez. E nós somos multitarefa. E as nossas agendas estão sempre lotadas, sempre cheias. Deixamos nos levar pela correria, e isso esgota a gente mentalmente, né? Eu acho que se eu perguntasse aqui, quase todo mundo ia falar que no final do dia está cansadão, está acabado, está morto, né? Porque o dia foi longo, o dia foi estressante. Eu já cortei um pouco das coisas porque eu me aposentei, então agora eu estou mais tranquilo. Mas quando eu estava na ativa, realmente chegava no final do dia, eu não queria saber de mais nada. E aí é que entra o problema de você não orar. Então, há certas coisas que a gente deixa de orar e que não são pecado. Na verdade não é um pecado, mas você deixa de orar às vezes por coisas santas, né? Isso aqui, por exemplo, é muito bom, né? Mas isso aqui toma um tempo danado, e que isso aqui, às vezes, vai fazer com que você não esqueça de orar. Uma das coisas pelas quais isso aqui deixa de orar é que antes do celular, né, quem é da minha geração, antes do celular, os nossos filhos saíam de casa. E como é que a gente ia saber como é que eles estão? Né? O que será que aconteceu com meu filho? Aí o que a gente fazia? Orava, pedia para Deus. Hoje eu me preocupo com o filho, o que eu faço? Eu pego o celular. Isso é muito bom? Isso aqui é ótimo, né? Deus nos deu uma bênção com isso. Mas às vezes isso deixa a gente fora da oração. Então tem muitas coisas, trabalhos,
cuidado de casa, cuidado da profissão. Isso não são coisas, não são pecado, mas são coisas que, se a gente não nos organizarmos, nós vamos deixar de orar. Vamos nos apegar a quê? Nós vamos nos apegar à nossa capacidade, porque nós somos instruídos, porque nós estudamos numa faculdade boa, porque nós somos inteligentes. E isso faz com que a gente comece a deixar a necessidade de oração. Então essa agenda, essa vida meio louca que a gente tem, desorganiza o nosso mundo interior. E às vezes a gente esquece que é pela oração que o Espírito Santo nos orienta, né? Então nós precisamos orar. E orar não significa só você estar em atividade e em oração, como Paulo orientou: orai sem cessar, ou seja, orai o tempo todo. Você pode, por exemplo, você vai ter que ir até uma cidade próxima, você vai pegar o carro, vai fazer alguma coisa, e aí você está no carro, né? E de repente você se lembra do irmão, da irmã que está com algum problema. Você se lembra de alguma coisa sobre a qual você tem que orar? E você está dirigindo o carro e você ora: ó Pai, visita aquele irmão, visita aquela irmã, aquela família. Ótimo, muito bom. Enquanto você está fazendo alguma coisa, uma atividade em casa, uma atividade no trabalho, você está orando, muito bom, está ótimo isso. Mas há momentos em que você tem que obedecer aquilo que Jesus indicou. Entra no teu quarto, fecha a porta e abre teu coração. Então, como é que eu vou fazer isso? Como eu me organizo para isso? Meu objetivo é esse, é passar umas dicas, muitas delas talvez vocês já saibam, né? Como é que nós vamos fazer a nossa prática devocional? Né? Sumiu. Prática devocional. Então, a prática devocional, e eu até indiquei esse livro aqui, volto a indicar, Práticas Devocionais, do Reverendo Elben. Isso aqui está no site da Ultimato. É muito bom esse livro, porque ele fala de todas as práticas devocionais que nós devemos fazer ao longo da nossa vida cristã. Então eu recomendo que os irmãos procurem esse livro e leiam esse livro e pratiquem o que esse livro está dizendo. A prática devocional é como um exercício. Então, quando você está fazendo a prática devocional da oração, é como se você estivesse com o seu corpo fazendo exercício, ficando mais forte, ficando mais capaz, ficando mais flexível, ficando melhor, né? Então a prática devocional da oração é como se fosse um exercício de sobrevivência espiritual, porque você tem um inimigo muito forte. A gente fica pensando: o diabo é inimigo de Deus, o diabo briga com Deus. Não, o diabo não briga com Deus, porque ele não é idiota, né? Ninguém briga com Deus, porque todo mundo sabe que quem briga com Deus vai perder. Então, com quem o diabo briga? Com a gente. Ele é nosso inimigo. Pedro diz isso: é nosso inimigo. Ele está ali rugindo, ele está gritando e ele está querendo dar uma mordida, né? Então, ele é nosso inimigo. Nós temos que estar fortes. Paulo fala sobre a armadura de Deus, né? E essa armadura ela é completa, pega todo o corpo. O que a gente não lê nesse texto é que no finalzinho da descrição da armadura de Deus, Paulo fala: com toda oração e súplica. Eu estou com fé, mas se você não orar, a tua fé é fraca. Eu consigo segurar os dardos inflamados. Você consegue segurar se você estiver forte. Como é que você fica forte? Do jeito que Paulo falou, com súplica e oração. Então a oração nos deixa fortes, nos deixa capazes, né? Agora, o problema é que as práticas devocionais, elas demandam tempo e esforço. Isso é muito importante que a gente saiba. A prática devocional, qualquer uma delas, exige tempo e esforço.
Todos nós aqui temos a mesma quantidade de tempo. Deus dá a mesma quantidade de tempo para todos nós. Qual é a diferença entre um tempo de uma pessoa e do outro? São as suas prioridades. A que eu vou dar prioridade no tempo? Então, se eu der prioridade na oração, eu estou no caminho certo, porque é por meio da oração que eu recebo as instruções. Então, essas práticas demandam tempo e esforço, e é isso que eu gostaria de conversar, de dar umas dicas para isso, tá? Então, são 10 dicas que eu quero ser bem rápido aqui. A primeira coisa é que você tem que tomar uma decisão. Eu vou fazer a prática da oração. Você tem que tomar essa decisão. Você tem que querer praticar a oração. Você não pode simplesmente falar: ó Senhor, eu quero praticar a oração. Não. Você tem que fazer essa oração e utilizar os recursos que Deus dá. Então não é quando a gente ora, não significa que eu vou orar e que eu não vou usar os recursos que estão à minha mão. Como eu falei na semana passada, eu estou doente, oro para Deus: ó Senhor, eu quero a cura, e eu não tomo remédio, eu não vou no médico, eu não faço exercício, não adianta. Então você tem que usar o recurso. Então você tem que tomar essa decisão: Senhor, eu quero ter um tempo reservado para orar. Que tempo é esse? Quanto de tempo? Você tem que avaliar. E avaliar como? Em função da sua vida, em função daquilo que você tem que fazer durante o dia. Mas você tem que tomar a decisão de que um pedaço desse dia você vai dedicar à oração, em solitude, você e Deus. Eu vou aqui, sempre que eu estiver falando, eu vou dizer para vocês que eu recomendo 15 minutos. 15 minutos. Tire do seu tempo, das 24 horas que você tem de disponível, tira 15 minutos para você orar, para você ficar só você e Deus. Você e Deus. Ah, mas eu quero orar com a minha família. Tudo bem, você ora com a sua família, mas esses 15 minutos é você. Você e Deus. Ah, 15 minutos eu não consigo. Tudo bem, começa com 10. Mas eu recomendo que comece com 15. Sabe qual é a grande surpresa que você vai ter? Que no começo vai ser difícil você fazer 15 minutos. Mas depois que você ver essas bênçãos que é a oração, vai ser difícil você parar nos 15 minutos. Alguém vai ter que cutucar você: ó, você está atrasado para ir para o trabalho. Ó, acabou o horário do almoço. Porque você vai começar a perceber as vantagens e como é gostoso você estar diante de Deus, falando e ouvindo a Deus. Então avalie bem, né? Avalie esse tempo, quanto tempo você vai ficar, e avalie que o que você vai fazer é algo muito importante, que vai dar uma saúde espiritual muito grande para você. Segundo, você tomou a decisão, acertou direitinho: não, eu quero fazer essa oração aqui, eu quero ter um contato mais íntimo com Deus. Então planeje. O que significa planejar? Significa que você vai decidir aonde você vai ter esse período de oração. Que local é esse? Vai ser em casa? Vai ser no trabalho? Vai ser em algum outro lugar que você frequenta o dia todo, que você tem que estar o dia todo, e que você, desse tempo e desse lugar, você vai tirar 15 minutos? Quando que você vai fazer isso? Quando você acordar? Quando for a hora do almoço? Quando for à tarde? Quando for antes de deitar? Qual é o período? Você tem que planejar isso. Você não pode deixar isso aleatório. Quando der, eu vou orar. Se você fizer isso, nunca vai dar. Principalmente pelo fato de que você tem um inimigo, que ele não quer que você tenha o seu tempo de oração. Lembre-se disso.
Então você faz o planejamento. Onde você quer orar, quando você quer orar e qual o tempo que você vai dedicar para isso. Eu estou dizendo 15 minutos, pode ser que você possa fazer mais que 15 minutos, pode ser que você possa fazer menos que 15 minutos. Mas faça, decida, toma a decisão e faça isso. E recomendando aqui aquilo que eu já tinha falado alguns domingos antes, no livro do Gordon MacDonald, Colocando em Ordem o Seu Mundo Interior, ele dá essa sugestão de você criar um jardim. E que esse jardim não precisa ser um jardim florido, fora da casa, se for até melhor, mas não é isso. O seu jardim é aquele local dentro da sua casa, ou no seu terreno, ou aonde você estiver, ou na sua mesa de trabalho, ali é o seu jardim de oração. Né? O que nós fizemos aqui? Isso inclusive foi uma orientação do próprio Gordon MacDonald. Vamos supor que você fala assim: o meu lugar de oração é no canto direito ou no canto esquerdo do sofá da sala. É ali que você vai fazer os seus 15 minutos de oração. Né? Então, você faz o seguinte: para você evitar que as pessoas cheguem perto de você ou passem por você e atrapalhem esse tempo de oração, você coloca um cartazinho. Faz um cartazinho. Quando você chegar lá no seu cantinho de oração, você faz isso, você coloca aqui. Quem passar perto de você vai olhar isso aqui e vai falar: opa, não vamos atrapalhar, porque ele está em oração ou ela está em oração. Então você delimita. Eu e a Angeleusa, a gente começou com isso. E hoje a gente não precisa, mas a gente começou assim. Por quê? Porque às vezes ela estava orando e eu passava, ou fazia um comentário, ou chamava ela para alguma coisa, ou ela me chamava. Então a gente fez. Então você pode fazer, se você... Por enquanto o Vinícius não precisa disso, né? Mas logo logo ele vai precisar, né? E todos nós precisamos. Então você põe lá: onde é meu jardim de oração? É na minha mesa de trabalho, ou no meu sofá. Então quando você vai para lá, você põe a plaquinha: estou no jardim de oração. Então a pessoa vai saber que você está ali, não vai te incomodar, porque ela sabe que você está orando e que daqui a pouco você vai estar disponível. O mundo não vai acabar se você ficar 15 minutos com o celular desligado, tá? Nada vai acontecer, o mundo não vai sumir, não vai acontecer uma hecatombe porque você ficou 15 minutos desligado conversando com Deus. Fique tranquilo, tá? Então você faz e você planeja então o seu local, o tempo, o local, e faça o seu jardim, tá? E você pode fazer outras coisas, né? Por exemplo, vamos supor que você vai fazer na sua casa, como eu estou falando, no sofá, né? Aí você põe lá uma banquetinha para pôr a Bíblia, leva o seu louvor, se você gosta de uma música que você gosta de ouvir, para você entrar no clima, né? Começar a vibe. Aí você põe uma musiquinha, você tem ali, a mulher gosta de vasinho de flor, bota o vasinho de flor ali. O homem não vai querer, mas ele pode querer colocar a miniatura de um carro, sei lá, né? Ele vai fazer alguma coisa, um bonequinho, ele vai botar alguma coisa lá no seu jardim de oração, é seu jardim de oração. Então você capricha no seu jardim de oração, todo mundo vai saber que ali é o seu jardim de oração. Então você tem que tomar a decisão: eu quero uma vida espiritual mais forte do que a que eu tenho hoje. Eu quero estar em oração. Há coisas pelas quais eu preciso orar. Então eu vou, a partir de agora, tomar a decisão de dar a Deus uma parte do meu tempo. Então eu vou ficar 15 minutos com Deus. Então você planeja, organiza, coloca tudo em ordem, e ali naquele horário do dia que você definiu, vai para o seu jardim de oração e ali você vai estar com Deus. Muito bem. Cria um ambiente agradável, eu já falei, né?
a texto, eu esqueci do texto, né? Se você tem devocionário, leva devocionário, faz o seu devocionário, né? Usa um bloco ou caderno de agenda de oração. Isso é muito importante para você se organizar. Então você pega, pode ser um caderno, pode ser uma agenda, pode ser um bloco. Essa aqui é a minha, né? Ela está bonitinha assim porque foi a Gisele que fez, né? Imprimiu isso aqui. Então, um caderno de oração, pôs um versículo aqui e tal, ela caprichou. Então eu tenho a minha agenda de oração. É muito importante que você tenha um caderno de oração. Eu não sei quantos aqui usam, né? Caderno de oração. Eu tenho a minha aqui, eu uso, tem a relação das pessoas pelas quais eu oro, tem os motivos, tem as coisas que eu faço relacionadas à oração. Às vezes tem alguns textos bíblicos que eu marco, que é para a minha oração. O que você deve fazer no caderno de oração é para não esquecer. Lembre-se, você está sozinho com Deus. Você está ali naquele local que é só seu com Deus, né? Você não precisa fechar os olhos. Então você leva o caderno de oração e você vê lá a relação das coisas. Aqui, por exemplo, as pessoas pedem oração. Quando eu chego em casa, eu já esqueci mais da metade, né? Então, às vezes, com o caderno, pelo menos a metade que eu lembro, eu marco, e aí você pode orar por isso. Então, o caderno de oração é para você se organizar na sua oração. Você orar por aquelas coisas que são importantes, tá? Além disso, é muito interessante e eu recomendo que você faça, que você escreva algumas das suas orações. Ah, Samuel, deixa de ser chato, né? Como é que eu vou ficar escrevendo minha oração? Irmãos, vocês vão perceber que quando você começa a escrever uma oração, o seu cérebro começa a trabalhar para que você escreva e que você pense nas palavras e que você tenha um pouco mais de profundidade de entendimento do que você está dizendo a Deus. Então, escrever, não todas as orações, né? Algumas orações. Por exemplo, a cada 3 meses você escreve a sua oração. Sobre o que mais você está orando? O que você está sentindo com essa oração? Como você está se relacionando com Deus? Em que você agradece a Deus? O que você está agradecendo a Deus? O que você está pedindo a Deus? Quando você escreve, você pensa nas palavras e fica registrado. Aqui é o seu bloco de memória. E é interessante, depois de 1 ano, você vê como é que a sua oração evoluiu. No começo a sua oração era de um jeito, e ela começou a crescer, ela começou a ficar mais madura, ela começou a ficar mais correta. Então, quando você escreve a sua oração de vez em quando, né? Porque senão, na hora de oração você não vai todo dia escrever a oração. Mas de vez em quando, a cada 2 meses, a cada 3 meses, escreva a sua oração. O que você está querendo falar com Deus? Deixa registrado. Depois de 1 ano, você pega e volta. Bom, deixa eu ver a minha primeira oração, como era a segunda. E você tem assim um histórico do que você orou a Deus. É muito importante você então ter... Oi? Só para completar, os irmãos, tem muita gente que quando eu peço para alguém orar na igreja, tem vergonha. E se pede assim na hora, falando de tal hora, dá aquele branco, aquele nervosismo, e o pessoal fala, e se orar feio, falando que está fazendo oração bonita, fica comparando orações que não tem nada a ver. Mas existe no meio da igreja algo que nós usamos pouco, que são orações escritas. Você pode escrever a sua oração e lê-la depois aqui. Não tem nada de errado nisso. Aliás, a nossa igreja existe algo que chama manual litúrgico. Eu não sei quantos já viu, mas ali tem instruções para os pastores, presbíteros, de como conduzir um casamento, de como conduzir um ofício fúnebre, como conduzir um batismo, e dentro das instruções tem orações escritas. Então, se você não quiser fazer uma oração espontânea,
o nosso manual liturgico vem com orações prontas. Só você fazer. Então, se você um dia quer orar aqui na igreja, mas tem vergonha de confundir as palavras, de ficar ali, escreva. Né? Eu nunca me esqueço de Santiago. O ano passado, quando estava ali com a Laurinha, ele escreveu uma oração belíssima. Né? E apresentou a Deus. Né? Não é errado isso que ela está fazendo. Né? Não apenas na sua prática devocional, mas também no meio comunitário. As orações públicas são muito bem-vindas. E como Samuel disse, nós pensamos mais para escrever. Colocamos o coração, a mente, aquilo que se torna mais profundo. Então, é uma sugestão, uma prática muito bem-vinda que nós precisamos colocar em prática, como o Samuel está falando. Obrigado. Quando a gente escreve, a gente pensa mais no que a gente está fazendo. E quando a gente fala, a gente solta, né? Mas escrever é importante, ok? Você escrevendo a sua oração e utilizando um caderno de oração, um bloco de oração, você então vai perceber algumas evoluções. Por exemplo, você estava orando por um irmão, por uma irmã, por um caso, e aí a irmã veio, o irmão veio na igreja e falou: Deus abençoou, aquilo está resolvido. Você anota no seu caderno de oração. Resposta. Ok. Né? Então, é muito interessante você ir vendo isso e você vai perceber, então, pela sua oração, mudanças na sua vida, mudanças nas pessoas ao seu redor. Você estava orando por uma pessoa para que ela mudasse, tivesse alguma outra atitude, e de repente ela tem essa atitude, e então você vai perceber essas mudanças se você utilizar o bloco de oração. É bem legal. Tá? Sim, tenha paciência com você mesmo. Tá? No início, quem não tem essa prática devocional da oração, é difícil. Tá? Aí você vai lá, você fez o seu jardim de oração, você decorou, deixou tudo bonitinho, está tudo legal, botou a plaquinha lá, aí você vai, né, abre a Bíblia, lê um texto da Bíblia, para você fazer a meditação, aí você ora, e você ora pela igreja, ora pela família, ora pelo irmão, ora pela irmã, ora pelo país, ora pela Ucrânia, ora pelo Polo Norte, você orou tudo, né? E aí você fala: nossa, foi fácil, tranquilo. Aí você para de orar, amém, né? Em nome de Jesus, amém. Aí você olha no relógio, deu 5 minutos. Muito comum isso. Aqui é o contrário. Aqui você está mexendo nesse negócio, quando você pensa que foi 15 minutos, você ficou 2 horas. Mas na oração, você tem que ter paciência. Você não vai começar essa prática da oração, se você não tem essa prática, se você vai começar, não pense que você vai começar dando show. Isso tem que vir com o tempo, isso vai acontecer. Não desista. Né? E o que eu vou fazer com os outros 10 minutos? Volta a ler a Bíblia, pensa no que você vai fazer no dia, e fica naqueles 15 minutos. E como é uma prática, como é um exercício, quando você está fora de forma, você vai fazer exercício, aí é dureza, você faz exercício, é duro, você começa, não consegue fazer todo o tempo, mas com o tempo o que vai acontecendo? Aí fica mais fácil, você faz o exercício mais fácil, você já está flexível, você está forte, os seus músculos já estão tonificados. O exercício não é uma coisa tão dura quanto é no começo. Então, a prática devocional da oração é como se fosse um exercício. Com o tempo vai melhorando, vai ficando melhor, você vai ficando mais forte, você vai orando mais, as suas orações vão ficar um pouco mais detalhadas, você vai também ouvir mais a Deus, você não vai só falar, você vai ouvir. Então a prática da oração é muito importante. Eu nunca falo isso, eu esqueço, certo? Mas se alguém quiser comentar alguma coisa, por favor, fique à vontade. Não se distraia, né? Isso aqui também eu já comentei. Caso aconteça
alguém te chamar, alguém fazer. É claro, o seu celular tem que ficar desligado, né? Se você vai ouvir música no seu celular, no momento da sua devocional, né? Aí toma cuidado para que ninguém te ligue, porque isso vai dar um problema. Ou se você tem um outro recurso para ouvir a música, use um outro recurso, mas toma cuidado. Mas caso aconteça uma distração, use essa distração como motivo de oração. Essa dica quem deu foi o Augusto Nicodemos. Tá? Essas dicas aqui eu peguei de várias pessoas, né? Juntei tudo isso aqui, de livros e de pessoas com quem que falaram sobre esse assunto. Então você está ali, né? Ocorreu uma distração, então use isso como motivo de oração, né? Como eu falei, o filho chamou, ore por esse filho que é chato, está vendo que você está no jardim de oração, está te criando gado, Senhor, cuida desse moleque, né? Ou o marido, ou a esposa, ou o vizinho tocou o telefone, tocou a campainha, né? Ou apareceu um vendedor de vassoura, né? Então, use isso como motivo de oração. Senhor, cuida desse vendedor, para ele vir outro horário, agora não dá, né? Mas não pare o seu tempo de oração. Use isso como motivo de oração, mas não pare por causa disso. Então, outra coisa que interrompe muito é pensamento. Você perdeu o foco. Aí você está orando pela igreja, pelo irmão, tal, e aí você lembrou daquele problema que vai acontecer lá no seu serviço, ou daquele problema financeiro, ou de alguma coisa que você tem que resolver no dia, e isso brota na sua cabeça. Então, usa isso como motivo de oração. Senhor, tira isso da minha mente, continua, volta, né? Você vai ser bombardeado com essas coisas. Então você tem que ter paciência, porque no começo é assim. É uma prática, é como se fosse um exercício físico, né? É como estudar matemática, né? Quer dizer, não é tão difícil, mas é como estudar alguma coisa que você não tem muita afinidade, mas com o tempo você aprende. Todo mundo aprendeu matemática, mesmo sendo difícil, né? Então a gente tem que ter essa capacidade de não deixar esse tempo que é de Deus para outra coisa, né? Então você está orando, não para de orar para planejar o que você vai fazer daqui meia hora. Agora é o tempo de Deus, deixa Deus falar com você. Se você não tem mais o que falar, deixa Deus falar com você. Então, prática da oração é isso, é como se fosse um exercício mesmo. Use motivo de oração. Não tenha pressa nem para orar e nem para acabar. Não tenha essa pressa. Quero acabar logo porque eu tenho outra coisa para fazer. Ou então não fique preocupado com isso. Você tem o seu tempo. Se o teu tempo é muito limitado, bota um despertadorzinho lá, um negocinho no seu celular para dizer, acabou os 15 minutos, vamos parar com o tempo. Vai chegar nesse ponto que você vai ter que alguém cutucar você para parar, tá? Então coloca lá uma limitação. Por exemplo, se você trabalha e você vai fazer isso na hora do almoço, né? Você vai para um lugar reservado e você vai ter os 15 minutos, marca lá o local que é seu jardim e fica lá uns 15 minutos, só que você está trabalhando, você não vai poder ficar lá 2 horas. Então, põe um limitador para você poder fazer as coisas. Não tenha pressa nem para orar, nem para acabar. Nem para orar é porque às vezes você fica sem ter o que falar com Deus. Não sei quantos já passaram por isso, mas eu já passei por isso. Às vezes até o problema é tão grande, a dificuldade é tão grande, que a gente não sabe nem como começar. Então às vezes a gente fica com um branco na cabeça, porque a gente fica falando, mas como é que eu vou falar isso para Deus? Como é que eu vou dizer isso? Como eu explico isso? Nem eu estou entendendo o que está acontecendo comigo, essa ansiedade, essa dificuldade, esse problema. Não tenha pressa. Deus sabe, Deus
vê em secreto, ele não escuta em secreto, ele vê em secreto. Ele vê o seu coração, ele sabe o que está acontecendo na sua mente, no seu coração. E ele vai te ajudar, mas não tenha pressa. Eu preciso orar logo, eu preciso falar logo. Não, deixa o tempo passar. Agora, se você não tem um motivo de oração específico, você não está conseguindo pensar em nada de motivo de oração, então ora o texto bíblico. Isso também é uma dica do Nicodemos, né? Ora o texto bíblico, abre lá. Aí você vai abrir um texto e Jesus vai dizer para você assim: ame os seus inimigos, ore pelos seus inimigos, ou ame, né, como eu vos amei. Aí você fala: ó Senhor, aí você pode orar esse texto: ó Senhor, eu não estou amando como o Senhor quer que eu ame. Já é motivo de oração, né? A carta de Filipenses, Evódia e Sinti, que não fiquem brigando, discutindo dentro da igreja, né? Aí você vai orar e vai falar assim: ó Senhor, eu ando discutindo muito, eu ando muito brigão, eu ando muito reclamão, né? Me ajude nisso para que eu também não seja uma Evódia ou uma Sinti. Não sei se eu consegui explicar, né? Você lê o texto, né? E ora o texto. Você vai ver algumas coisas no texto que você vai orar. E aí você pega o embalo, entendeu? Aí você pegou, aí você entra na vibe. Começa, aí vai vindo as coisas e você vai orar. Então, se no momento deu um branco, não pare, tá? Continue lá, porque as vantagens são muito maiores. Faça parceria com pessoas maduras na oração. Como você faz, por exemplo: eu quero caminhar, né? Mas caminhar sozinho é chato, vou chamar alguém para caminhar comigo. Oração é a mesma coisa. Eu estou em oração sobre um assunto, ora também sobre esse assunto, lembra de mim que eu estou em oração. Faça parceria, né? Quando você vai fazer um trabalho, você chama alguém para ajudar, para te orientar, para te dar uma dica, mas tem que ser pessoa madura, né? Você não vai pedir uma orientação para alguém que é menos exercitado na fé como você. Então, chame alguém para ajudar, faça parceria, muito importante. Alguns pastores, quando falam sobre isso, em vez de ele usar a palavra parceria, né? Se você não quer falar que você tem que achar um parça, eles falam mentoria, tá? Mas para mim mentoria é outra coisa, né? Parceria é você andar junto, é você ajudar, dar apoio, né? Mentoria é uma coisa um pouquinho acima, na minha opinião, é uma coisa um pouco acima, mas faça parceria com pessoas maduras na fé, como você faz quando quer caminhar. Eu queria hoje sair para comer uma pizza, vou chamar um amigo para ir comigo. É o mesmo modelo, né? Você vai orar, você vai dizer: olha, meu jardim de oração é todo dia, sei lá, 5 horas da tarde, das 5h15, ora comigo, ora por mim, ora comigo. E aí você faz parceria. Quando você encontrar esse amigo na semana ou aqui na igreja, e aí, como é que foi? Aí um vai fortalecendo o outro, um vai ajudando o outro na prática da oração. E a igreja, quando ora, os irmãos, quando oram, as coisas melhoram em todos os aspectos, na vida de cada um e na vida da igreja também. A igreja se fortalece, né? Então é importante essa parceria. Hoje vai terminar bem rapidinho. Tem um plano para não esquecer motivos de oração. Por isso que é importante você ter o caderninho, né? Faça um plano. Essa sugestão é do John Piper. Essa sugestão dele falar o seguinte: você cria um modelo, cria um método para você não esquecer de alguma coisa sobre a qual você tem que orar. Então você pode orar do menor para o maior. Então você pode começar orando, falando sobre você. Depois você vai para a sua família que está morando com você, e a sua família local, para todos os parentes, né? Você pensa nos parentes, então é família.
Depois que você terminou essa parte, você vai para uma parte maior, para a sua família estendida, e a igreja. Aí você vai orar pelos irmãos, pelas irmãs, pela igreja em geral, pelos missionários. Você vai orar pelos amigos do trabalho, do estudo, vai orar pelos vizinhos. Percebe? Começa com você, vai um pouquinho mais, vai ampliando, vai ampliando, vai ampliando. Então você pode fazer um modelo para você não esquecer de orar, de você ficar fazendo orações aleatórias e esquecer alguma coisa no meio do caminho. Depois você vai para o bairro, cidade, autoridade, país, universo, Marte, Plutão, aí você vai, né? Aí você vai embora, tá? Mas você monta o seu modelo, pode ser do menor para o maior, ou se você quiser, pode ser do maior e vai até você. Mas é interessante e importante que você tenha esse modelo. Tem um outro pastor que ele usa o modelo para ele não esquecer de orar. Ele imagina um grande armário, sabe aqueles armários de aço que tem um monte de gaveta? Ele imagina um armário daquele cheio de gaveta. Aí ele tem uma gaveta chamada família. Aí ele abre a gaveta, tem esposa, filho, filha, pai, mãe, avô. Aí ele abre a outra gaveta, vizinho, amigos, tal. Ele imagina esse modelo, né? Ou você pode usar um modelo como esse, tá? O importante é que você tenha esse modelo na cabeça para que seja mais fácil você orar, para não ficar orando aleatoriamente, né? Você está orando pela cidade, aí você lembra que tem um vizinho que está com problema. Aí você vai orar pelo vizinho e lembra que tem uma guerra, não sei aonde, você vai jogando sem você estar percebendo sobre o que você está orando. Então essa do John Piper é uma sugestão interessante. Essa eu adoto no meu modelo, né? Então eu fiz uma listinha aqui dos motivos de oração geral, que começa de perto para longe. Aí depois em cada um deles eu tenho os específicos, né? Então na família eu tenho lá o meu irmão está com um problema, então eu oro pela família, mas eu oro pelo meu irmão de maneira específica. Então eu tenho o vizinho, mas eu sei que tem um vizinho que está com uma dificuldade, eu oro pelos vizinhos de maneira geral e oro específico por aqueles. Eu oro pela igreja e oro pelo irmão específico quando tenho pedido de oração aqui. Então você fica mais fácil de você eventualmente não esquecer alguma coisa, ok? Por último, derrame o coração, tá? Não apenas fale, mas escute, tá? Isso é importante. Você faz tudo isso, você monta o seu plano. Depois que você fizer várias vezes esse plano, isso já vai ficar acostumado com isso, fica mais fácil. Mas você, na oração, você não deve só falar. Você deve falar e você deve gastar um tempo dessa oração para ouvir. Isso é difícil. Deus nunca falou comigo audivelmente, eu nunca tive essa experiência, né? Eu vejo muitos testemunhos, escuto muitos testemunhos de irmãos que Deus falou e tal. Eu ainda não tive essa experiência, mas Deus já me orientou, né? De repente eu pensava num negócio que eu não tinha pensado. O pessoal chama de insight, né? Deus deu aquilo, veio, eu não estava esperando, eu não tinha pensado naquilo, mas de repente apareceu, essa solução é boa. Então Deus falou, eu sei que foi Deus que falou, porque o diabo não ia falar aquilo que era bom para mim. O diabo nunca fala nada bom para você, tá? Se você, por dentro de você está falando assim, eu sou um pecador, Deus não quer falar comigo, quem está falando aí não é Deus, tá? Isso aí é o inimigo, então toma cuidado. Ou então está falando assim, você é bom, você é muito bom, você é um sucesso, você é maravilhoso. Também não é Deus que está falando isso, toma cuidado, né? Você tem que... E quando alguém falar com você sobre isso, você mesmo que seja uma pessoa física, um irmão, uma irmã, falar isso, nunca aceite isso sem estar
diante de Jesus. Porque ninguém sabe quem você é, nem você sabe quem você é direito. Então só Jesus, só diante da cruz a gente sabe quem nós somos. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Então derrame seu coração, coloque o seu coração diante de Deus, a sua angústia, a sua alegria, derrame isso, né? Com reverência, com palavras boas, com respeito, mas derrame o seu coração. Não fique achando que se você reclamar alguma coisa, Deus vai ficar chateado. Deus não é que nem a gente. Deus não fica chateado com a gente porque Ele sabe que a gente não serve para nada. A parte daí que a gente não sabe fazer oração. O próprio Paulo já falou que a gente não sabe como orar. E a gente não sabe mesmo, né? Os discípulos não sabiam como orar direito, pediram para Jesus ensinar a fazer oração, né? Eles eram judeus, frequentavam o templo e devem ter escutado muita oração, devem ter ouvido muitas vezes as orações de Davi nos Salmos, e eles falaram que não sabiam orar. Então, derrame o seu coração. Você está falando com o seu pai. Agora, você não pode só falar, você tem que escutar. Então, o exemplo que eu vou dar aqui é o exemplo que o Ricardo Agreste deu num estudo dele. Ele disse assim: imagina que você é um pai ou uma mãe, que seu filho ou sua filha está longe, está estudando fora, ou está morando em outra cidade. Aí, esse filho ou essa filha, todo dia de manhã liga para você. Aí ele liga assim: ô pai, e aí, tudo bem? Ó pai, eu te amo, mas olha, eu estou com um problema aqui, bota um dinheirinho na minha conta que eu estou numa dificuldade aqui, tá? Te amo, obrigado. Nem esperou o pai falar: mas o que aconteceu? Qual o problema? Que dificuldade é essa? Tá? Vocês iriam gostar de que alguém ligasse para você assim, todo dia: Senhor, eu estou com um problema aqui, resolve esse problema? Não, né? Então, na prática da oração, não apenas fale, gaste um tempo quieto para ouvir a palavra de Deus, para você digerir tudo que você falou, pensar no que você falou e esperar a paz de Deus, que excede a todo entendimento, está no seu coração. Que Deus nos ajude a termos vida de oração muito intensa. Isso muda as coisas, isso muda a igreja, isso muda a cidade. A igreja, quando ora, as coisas acontecem. Não porque Deus mudou, mas porque nós mudamos. Nós passamos a ser pessoas melhores. Que Deus nos ajude. Vamos ficar em pé, por favor.